Buenas, pessoal, tranquilo? Estamos aqui para continuar a nossa caminhada falando sobre o visto EB2NW, aplicado 100% do Brasil de forma consular. Sabe quando tu quer tirar tua carteira de motorista, primeira vez, tá ansioso para tirar, chega num órgão responsável, primeira coisa tem uma pessoa que vai pegar ali todos os documentos e vai validar se tu trouxe tudo o que é necessário em termos de documentação para poder tirar a carteira, tanto quer. E aí tu te frustra porque descobre que está faltando uma série de documentos que tu vai ter que voltar para casa, procurar esses documentos. Isso vai levar um tempo para depois poder voltar de novo até o órgão e aí sim poder entrar na fila para tirar a tão sonhada carteira de motorista. É frustrante, né? Pois é. Isso pode acontecer também no processo do visto EB2NW. Você sabe exatamente a grande gama de documentação que é necessária ter? Pois é sobre isso e outras cositas mais que a gente vai falar hoje. Então fica comigo, eu sou o Rodrigo e você está no canal Como Imigrei. De volta aqui, pessoal. E como que começou essa nossa jornada? Como que a gente foi apresentado ao visto EB2NW? Porque afinal a gente conversou no nosso último encontro que existe uma série de vistos diferentes, alguns dão green card, outros não. Então, a nossa jornada começou em uma das diversas viagens que a gente fez aqui para os Estados Unidos. A gente já vinha há um certo tempo alimentando aquela sementinha de, poxa, legal vir para cá como turista, mas a infraestrutura do país é ótima, a segurança é boa. Por que não dar essa oportunidade para os nossos filhos, né? E nesse meio tempo eu já tinha uma certificação da minha área de atuação. Na época, menos de 50 mil pessoas no mundo tinham essa certificação. Então, a gente conheceu uma coach de carreira, né? E aí, conversando com ela sobre tudo, ela perguntou, tá, mas qual que é a tua dor? Eu disse, olha, a minha dor hoje é que eu vejo as vagas, eu tenho certificações interessantes para as empresas, mas quando a gente começa a conversar e se toca no assunto sponsor, a conversa morre. Ela disse, bom, então começa resolvendo o teu problema, que é o sponsor. Aí ela disse, tu sabia que existem certos vistos que tu pode ser teu próprio sponsor? E aí ela disse, eu te sugiro para que tu primeiro converse com um advogado de imigração. Esse é o primeiro passo. E aí me deu o contato de uma advogada de imigração, eu conversei com ela, marquei uma hora com ela, e aí conversando, eu apresentei o meu currículo para ela, e ela foi fazendo uma análise, e aí ao final ela disse, olha, vendo a tua área de atuação, vendo o teu currículo, eu vou sugerir aqui para ti dois vistos que eu acho que tu te encaixaria. Aí ela falou do EB1 e do EB2, não fazia a menor ideia do que significavam essas siglas, e ela me mandou por e-mail a descrição do que eram esses vistos. E aí eu comecei a ler, eu chamei minha esposa e falei, oh, nossa, mas olha isso aqui. Comecei a ler, aquilo ali era para Prêmio Nobel da Paz. Era para jogador de futebol mundialmente conhecido, era para, sei lá, cientista famoso. Eu li a descrição daquilo e disse, não, tem uma coisa errada, isso aqui não me encaixa nisso aqui, não tem como. E esse assunto morreu. Morreu por mais de 2 anos. E aí, depois de um tempo, eu tenho um casal de amigos nossos que moravam nos Estados Unidos. E eu fiquei pensando, tá, mas vamos lá, como é que eles conseguiram, né? Eu vou chamar eles para uma conversa, eu vou entender qual foi o processo que eles fizeram, o que eles fizeram para conseguir. E aí, conversando com eles, a gente entendeu que eles basicamente tiveram um sponsor. Então a gente entendeu, ok, estamos na estaca zero,
essa forma a gente já viu que não está nos servindo. E aí ela disse: "Não, mas eu tenho uma amiga que conseguiu um outro tipo de permissão, e que ela ganhou green card, e tinha a ver com a profissão dela". Aí eu disse: "Ó, daqui a pouco, né, essa é uma boa oportunidade. Eu posso falar com ela, passo os contatos". E a gente marcou uma conversa e foi conversando com essa pessoa, e aí apareceu no meio da conversa o tal do EB2 de novo. Aí eu já fiquei frustrado, eu disse: "Puxa vida, de novo esse negócio". Aí eu: "Tá, mas vamos lá, tu conseguiu pelo EB2". Mas eu li a descrição daquele negócio e, assim, aquilo é para, né, o nome do próprio nome já diz, profissional com habilidades extraordinárias. Meu Deus, é um negócio de outro planeta. E daí ela disse: "Não, mas calma, existe uma série de requisitos, tu tem que atender um número X desses requisitos", eu já não me lembro mais quantos eram, no total e quantos tinha que atender. E ela disse, e alguns deles são simples, são bem objetivos de se atender, né. Ah, por exemplo, você tem mais de 10 anos de experiência, na tua área de atuação, na tua profissão? É um dos requisitos objetivos. Ah, ok. E existem alguns objetivos que são, subjetivos, vamos dizer assim, que são por interpretação, que é a parte do interesse nacional. Ela foi conversando comigo, foi me explicando, aí eu: "Ok, eu entendi, mas me fala um pouquinho, só para eu entender, né, em que situação que eu estou. Me fala um pouquinho da tua carreira, da tua área de atuação, tal". E ela foi me contando, e a pessoa tinha uma graduação, né, aí ela, estava trabalhando na área, mas não fazia muito tempo, então tinha algumas coisas. Aí quando a gente terminou a conversa, eu chamei minha esposa e falei: "Olha, pelo que a gente conversou aqui, eu acho que a gente pode tentar, hein, né, pelo poxa, eu tenho graduação, tinha 2 pós-graduações, tinha aquelas certificações, eu acho que a gente pode tentar". E aí foi que a gente bateu o martelo, de fato, foi ler um pouquinho mais a fundo e conhecer um pouquinho melhor o EB2, ainda um pouco assustado, porque a descrição realmente é algo assustador. Não é fácil de conseguir todos aqueles objetivos, mas também não é impossível. Então acho que esse é o ponto. E foi aí que a gente começou, de fato, ok, então decidimos, vamos pelo EB2, vamos ver o que precisa, né. Nessa linha, né, você deve estar nesse momento pensando: "Tá, ok, eu já dei uma lida, eu já ouvi falar, eu já vi uns vídeos, já tenho aqui talvez alguns advogados que eu queira consultar", beleza. Mas assim, a primeira dica aqui de hoje, né, vamos falar sobre aquela questão da frustração, é o que eu chamo de pré-processo, que assim, é uma lista de documentações que eu sugiro que você separe já na fase ali, por mais que esteja estudando sobre o BW, por mais que esteja estudando sobre, quero falar com o advogado XY, enquanto faz isso, separa uma lista de documentos que vão ser úteis para você e vão agilizar o processo. Eu acredito que se eu tivesse essa lista de documentos antes da reunião inicial com o meu advogado de imigração, eu teria poupado ali pelo menos um mês, talvez um mês e meio aí, em relação a tempo de espera. Então, aquela questão da ansiedade na fila, né. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. Só antes de começar, gosto sempre de lembrar, né, nós não somos advogados de imigração, nós não entendemos das leis de imigração, a gente não está aqui dando uma consultoria imigratória. A gente está aqui hoje para falar sobre o nosso processo, como foi o nosso processo feito 100% do Brasil, ok? Então, papel e caneta,
Preparados? A lista é grande, tá? Uma sugestão que eu te dou: separa uma pastinha no teu computador, tá? Porque toda essa lista de documentos, o que você puder, digitaliza tudo o que você puder em relação a essa lista. Tá? Isso vai ser útil, vai acelerar a tua entrega do teu processo, né? Independente se você decidir fazer por conta, fazer com advogado, mas eu imagino que você ter essa lista vai te ajudar a acelerar um pouco, tá? Vamos para ela então? Peguei aqui fiz a minha colinha. Vamos lá. Primeira coisa, passaporte atual e os anteriores, todos que você tiver de todo mundo da família, né? Tô aplicando só para você e para a esposa, lembrando que o EB2 ele dá o green card para a família inteira. Quais as partes importantes dos passaportes que você tem que guardar, digitalizar e deixa ali na pastinha, tá? Aquela página que tem a foto, a página que tem possíveis vistos que você já teve e guarda também as páginas que tem os carimbos de entrada em outros países que tu viajou e tal. Pode ser útil, tá? Você vai usar toda essa lista de documentos que a gente vai passar? Talvez não, depende de cada advogado, depende do processo, depende de como é que você vai conduzir. Mas guarda porque pode ser útil, tá bom? Certidão de nascimento e casamento atualizadas, né? Então, aqui, assim, lembrando, né? Eu usei a minha certidão de nascimento do ano que eu nasci, a original, tá? Não tive nenhum problema com isso. Mas, se a sua está muito rasurada, está muito apagada, é bom fazer uma atualizada. E aí fica uma primeira dica, tá? Leva tempo para fazer, tá? Então, começa a ganhar um tempinho aí, né? Outra coisa, casamento, certidão de casamento, tá? E aí, uma primeira dica que eu já vou dar, uma pegadinha que nós caímos, tá? Nós tínhamos só união estável. E tava, sabe quando tá naquela ansiedade de entrar na fila para fazer o documento que você tanto quer, que a gente deu um exemplo? Pois é, a gente estava, e quando foi entrar na fila, não, mas só um pouquinho, união estável não é aceito, tem que ser casamento. Aí corre para fazer o casamento no civil, chega lá na hora do casamento do civil, não, mas a gente aqui exige uma certidão de nascimento atualizada dos dois. Aí faz esse processo, aí espera a certidão atualizada vir, aí entra com a solicitação de casamento, tem que esperar um determinado tempo, tem que agendar. A gente perdeu 1 mês e meio nessa brincadeira, né? 1 mês e meio, assim, com tudo praticamente pronto para entrar com o processo e aí aquele balde de água fria tem que ficar esperando tudo isso se desenrolar, tá? Algumas outras coisas que eu tenho notado, né? A verbação de divórcio atualizada, se for o seu caso, obviamente. Caso a antiga esteja rasurada ou com baixa qualidade. Essa verbação ela também pode constar na certidão de casamento atualizada de inteiro teor. Tá? Foi os documentos que nos pediram na época. A gente não é nosso caso, mas se for o seu, fica a dica. Currículo. Teu currículo, sim, vai ter que separar o teu currículo. Tá? Normalmente, deixa o teu atual separado, mas normalmente a empresa com quem você vai fazer, né, se for fazer com uma empresa de imigração, eles vão ter um modelo específico para te pedir para tu traduzir ou transpor o teu currículo para esse modelo. E aí, aqui cabe também uma das coisas que eu acabei caindo nessa pegadinha por culpa minha, tá? Eu queria insistir em usar o meu currículo que eu já tinha, pronto, aquele mesmo, né, que está lá no LinkedIn. E tem que entender uma coisa, não adianta, a pessoa que vai analisar o teu processo é uma pessoa lá da área de imigração, né, é um agente imigratório. Ele não tem conhecimento sobre todas as centenas de profissões que existem. Então, não adiantava eu chegar para ele e mostrar o meu currículo do jeito que eu conheço, do jeito que ele está ali.
né? Ainda mais na minha área de TI, uma sopa de letrinhas, o cara não vai entender nada. Então, esse modelo que normalmente o pessoal acaba disponibilizando para te colocar as informações, para transpor as informações, é para te ajudar a colocar isso numa linguagem que uma pessoa leiga entenda o que tu faz. Então, é importante, né, se prepare para isso, comece a pensar nisso, né? Não adianta eu querer botar CCIE, MCSE, BGP e ninguém vai entender nada. Então, é preciso colocar as tuas atividades de uma forma que uma pessoa... É como se estivesse explicando o que tu faz para um membro da tua família, que não entende nada da tua área. É a mesma coisa, tá? Uma outra coisa importante, equaliza essas informações todas. Então, assim, a informação que vai estar no teu currículo ali, ela tem que estar equalizada da mesma forma que talvez o que esteja no LinkedIn. A minha dica de ouro é, se você é como eu, que sempre trabalhou em CLT, é fácil. Pega a CLT e você vai saber exatamente qual empresa que você trabalhou, que período, e que cargo você ocupou e qual que era o teu salário, tá? Pega essa tabelinha que ela vai ser útil em vários momentos que a gente vai falar aqui hoje, tá? Mas faz uma tabelinha dessa, tu vai ganhar tempo. Diplomas e históricos escolares de curso superior, então vamos lá. Teu técnico, tecnólogo, graduação, pós-graduação, especialização, MBA, mestrado, doutorado. Separa todos esses currículos, tá bom? Certificados. Fez curso, participou de palestras, workshop, treinamentos, eventos, congressos, simpósios, qualquer coisa nesse sentido. Guarda todos esses certificados. E aí, a declaração de tempo de experiência de todas as empresas descritas no teu currículo. E aí existem algumas formas de fazer isso, tá? Uma delas é entrar em contato com cada empresa que você trabalhou e solicitar um documento, um determinado formato padrão, que contenha o cargo que tu ocupou naquela empresa, a descrição desse cargo, o período de início e fim que tu trabalhou e as informações sobre a empresa, obviamente, CNPJ, endereço, né, aquelas coisas, de preferência que seja papel timbrado, nem sei se isso ainda existe, ou com o logo e assinatura, carimbo da empresa, tá? E aí, aqui, a outra dica de ouro. Eu perdi um tempão tentando fazer isso. As empresas acabavam mandando no padrão que elas tinham desse tipo de documento e não no padrão exatamente solicitado, né? Algumas não tinham informações relativas a salário, por exemplo, né? Porque eles não colocavam esse tipo de informação nesse tipo de documento. E aí existe um ou nesse quesito, que é ou você faz isso indo atrás de todas as empresas, pegando todas essas cartas, ou uma carta de um contador, do teu contador, assinada ali com as informações dele, também serve. Então, eu, no meu processo, em vários momentos entendi como se fosse um e, eu tinha que ter as duas coisas, e não, era um ou. Então, eu perdi mais de um mês, né, isso indo atrás das empresas, estava pedindo para botar essa informação ou essa que não tinham, e eles respondiam que não, esse era o padrão e tal. Até que eu acabei, sabe aquela listinha da CLT? Então, pega aquela listinha da CLT, coloca num formatinho lógico ali de quando você trabalhou e manda para o contador, ele vai assinar, vai botar os dados dele e isso também vale para tempo de experiência, que é um outro quesito que eles pedem durante o processo, tá? A mesma coisa vale para os rendimentos, né? Rendimentos do seu trabalho, tá? Então, como essa cartinha já tem as informações de salário, então isso pode te ajudar também. E dos últimos 3 anos trabalhados, o que eles pedem é os rendimentos dos últimos 3 anos
Então, o que você pode fazer? Também, mesma coisa, pode ser fornecido pelas empresas que trabalhou? Pode, tá? Tem que conter as mesmas informações, né, todas aquelas que a gente já falou e mais o salário. Então, né, se você tiver uma única versão, já te ajuda nisso, tá? Hã, os requisitos são os mesmos, papel timbrado e tudo mais, mas se você tiver o informe de rendimento da empresa que trabalhou nos últimos 3 anos, também serve, ok? E aí cuidado para não confundir, tá? O imposto de renda dos últimos 3 anos, separa. O imposto de renda é a tua declaração que tu fez. Tem todas as informações ali. O item anterior que a gente falou é da última ou das últimas empresas que tu trabalhou nos últimos 3 anos, o rendimento que tu teve dessa empresa ou dessas dos últimos 3 anos, tá bom? Aí o informe de rendimento dessas empresas é uma coisa, mas separa a tua declaração de imposto de renda também. Se a tua profissão exige carteira, né, aquelas carteirinhas de licença profissional, CREA, CRA, CRO, OAB, separa, tu vai precisar também. Certidão negativa do conselho de classe ou declaração de que é membro ativo de uma instituição. Pediram isso para a gente também, não é o nosso caso, tá? Caso esses documentos tenham data de validade, essa deve ser no mínimo até o final do ano vigente, né? Então, se for o seu caso, ok. Certificado ou declaração de associado em sindicato, associações, organizações, separa, vai precisar. Recebeu prêmio, troféu, medalha relacionado, obviamente, à tua área de atuação, separa que isso vai ser útil. Recebeu algum reconhecimento através de uma carta, e-mail, né? Teve uma promoção, separa todas essas informações, digitaliza e separa na pastinha. Tem avaliação de performance na tua empresa ou na empresa onde trabalhava? Recebeu algum e-mail te elogiando? Separa tudo isso, que tudo pode ser útil, né? Tu fez alguma publicação em jornal, revista, artigo, site? Separa tudo isso, né? Tenta achar o link, gera um PDF disso aí, separa, que pode ser útil. Recebeu as job offers, né, que é a oferta de emprego do mercado americano, já recebeu alguma? Separa, porque isso também pode ser útil, tá? Alguma foto que demonstre a sua participação relacionada ao teu trabalho, guarda isso também, tá? E as cartas de recomendação, você vai precisar delas, tá? E aí, o que você pode começar a pensar nesse momento? Pense em contatos que podem gerar boas cartas de recomendação. E aí, qual é a dica que eu te daria nesse momento, tá? Você vai pensar uma série de contatos, tá? Quanto maior o cargo, é um dos requisitos que são vistos com bons olhos, então um gerente, um diretor, vice-presidente, né? Comece a pensar nisso, ou então pessoas que trabalharam contigo em projetos, enfim, mas que são de empresas conhecidas, principalmente se forem empresas mundiais ou americanas que estejam conhecidas. Porque pensa de novo, o agente de imigração, ele vai pegar o teu processo, ele não conhece a tua área, mas ele vai ver que, poxa, eu recebi uma carta de recomendação aqui de um cara que trabalha na Pfizer. Não, Pfizer eu conheço, vacina americana, pô, entendeu? Então, tem essas diferenças. Então, pense nesses contatos. Nesse momento, só o que tu pode fazer é pensar. Provavelmente, você vai seguir alguma linha de raciocínio na hora de mandar as cartas, né, ou de pedir. Só que isso tudo leva tempo. Depois que tu pensar no contato, vai ter que começar a fazer um primeiro contato com essas pessoas, explicar o que tu está fazendo, explicar o que tu precisa, né? Então, isso leva tempo. Então, pelo menos agora, tu ter em mente uma listinha, começar a montar uma listinha de possíveis candidatos, já ajuda bastante, já acelera bastante o processo lá na frente, tá? E qualquer outro documento que julgar importante que tenha a ver com a tua profissão.
Então, assim, o que tu puder, agora digitaliza e guarda nessa pastinha, tá bom? Então, assim, isso é o que eu chamo de pré-processo, o vídeo já está bem longo, tá? O que que a gente vai falar no nosso próximo encontro, tá? Um pouquinho sobre a questão de montagem do processo, né? Algumas nuances em relação à montagem, em relação à questão de advogado de imigração e tudo mais. Eu consigo adiantar algo para essa próxima etapa, que é a montagem do processo? As dicas que eu dou é, lembra, união estável não é aceito. Então, se tu tens, já providencia o casamento no civil. Lembra que o processo de casamento civil leva tempo, né, e exige algumas atualizações de documentos. Eu caí nessa pegadinha, tá bom? Aquela história do levantamento das empresas, então, faz um levantamento de todos os lugares onde trabalhou, início, fim, cargo, salário. Se tu puderes e tiver isso bem organizadinho, é mais rápido ir no contador, tá? O peso vai ser o mesmo para a imigração e pelo que me falaram, né? E para nós realmente parece que foi. O peso foi o mesmo e foi muito mais rápido de conseguir. Então, teria poupado mais um mês aí indo atrás de empresas que eu acabei indo e acabei não usando as cartas. Tá? Equaliza as informações do teu currículo, né? Pensa logicamente, no meu caso, eu sempre trabalhei com CLT. Então, a ordem que eu cadastrei as empresas da CLT é a mesma ordem que deveria estar no currículo, né? Os mesmos cargos, os mesmos períodos. Tenta validar se está tudo certinho. Principalmente nomenclatura de cargos no Brasil, que é uma coisa complicada, né? Às vezes você coloca uma coisa, mas na carteira estava outra. As duas são a mesma função, fazem a mesma coisa, mas no Brasil tem essa questão de nomenclaturas. Então tenta padronizar essas coisas, né? Já vai deixando tudo equalizado, né? E neste momento pensa numa lista de possíveis pessoas que podem te dar carta de recomendação, tá? Entre 3 e 7, tá ok? Beleza então, pessoal? Por hoje é isso e nos vemos no próximo encontro. Um abraço, até mais.